Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, como é que vocês estão? Estão inteiros? Eu estou pela metade, né? O Mate está enroscado de novo. Tá que tá essas semanas aqui, porque tem muita coisa acontecendo e tá numa onda danada lá para resolver problemas e eu vou tocando o barco sozinho, que informação vocês não podem ficar sem. Então a gente está sempre junto, fazendo o possível para que vocês não fiquem... Que gravado o quê, cara? Tô gravado aqui, ó. Gravado aqui, ó. 19:07. Tá doidão? Vai começar o jogo daqui, que é que vai ter agora? Acho que é Canadá e Bósnia, alguma coisa assim, sei lá. Que mais que vocês querem que eu prove para quem eu vivo? Não, então aqui eu tô sozinho para tocar o barco, que a Mate não tá por aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco mais uma vez para fazer esse programa Red Zone acontecer. As coisas não param de rolar esse mês de junho, está virado na carrapeta do capeta, né? Só com bomba acontecendo para todo lado, no meio de Copa do Mundo. Tem maluco falando que sonhou que vai aparecer um ET amanhã e vai roubar todo mundo dos campos espalhados pelos Estados Unidos, México e Canadá, que todo mundo vai ser abduzido. Eu vou falar para vocês, só tem maluco nesse mundo querendo aparecer, né? Só tem maluco querendo aparecer. Mas vamos para a frase da semana, que essa frase da semana aqui dá uma dica para vocês quantas coisas estão bagunçadas. Enquanto a Google vigia IPs, hackers limpam os Macs, né? O FortiBleed expõe VPNs, a Oracle e a Kodak faz questão de vazar dados pelo mundo todo. O Office quebra após atualização e aí, pro lado do bem, a Rockwell e a Tenable resolvem correr atrás do prejuízo. Mas relaxa que a OnePassword acabou de gastar uma bala gigantesca e comprou a Pono israelense. Ou seja, se ele cuidava antes de password, agora eles vão querer começar a cuidar de acesso também. Essa é a cara do que está acontecendo. E os Estados Unidos cortou as asas da Anthropic, né, para nossa total segurança. E essa asa da Anthropic a gente vai até comentar aqui, até deixar mais para o fim, porque... isso assustou muita gente, viu? Assustou muita gente. E quem está mexendo, quero depois a opinião, porque não é normal o que vem rolando para lá e para cá. Beleza? Bom, de cara, eu não vou falar aquele trouxemos mais um programa. Não, também não. Então, assim, trazendo luz, levando luz aos cantos mais escuros da internet. Bom, isso daí é o Abate que faz, então deixa o barco rolar. Eu vou já dar as notícias para vocês, para quem quiser ver o jogo da Copa, não ficar tão impactado, né? A gente até pensou em fazer o programa amanhã, mas aí a gente lembrou que tem jogo no Brasil, né? Então, toca o barco hoje mesmo, a gente atualiza vocês e vida que segue. É assim que funciona, a gente não pode parar e a gente não para. Bom, de cara, a gente vai começar o programa com uma situação internacional que está acontecendo e pouca gente está dando atenção devida para esse caso. A Google está arrumando uma briga danada com toda a Europa. Reino Unido e Europa. Por quê? Porque o Reino Unido não faz parte da Europa. Os caras caíram fora, mas vamos entender o que está acontecendo. A Europa, ela segue as regras de privacidade e segurança da informação, e individualidade, e integridade, de todos os pilares da segurança, mas em termos financeiros, eles colocam como diretriz o GDPR. Pois bem, a Google vai começar a utilizar endereços de IPs dos usuários, tanto do Reino Unido quanto do resto da Europa, para personalização de anúncios. Bom, se vocês acompanham conformidade,
Isso já foi discussão de um problema que a Meta teve com a Europa inteira, gigantesca. Que a Meta foi acusada de estar utilizando de má fé, não tratando os IPs corretos das pessoas da Europa. E foi uma bagunça danada, milhões de multa para um lado e para o outro. Pois é, o GDPR, junto com as regras que são vigentes na Europa, trata o IP como se fosse um CPF, é um dado pessoal. Então, o seu IP não é para estar andando na boca dos outros. Não é para estar disponível para qualquer um sem a devida autorização. E aí que vem a briga, né? A partir de 3 de agosto de 2026, ou seja, aqui vai 2 meses aí, nem isso, 1 mês e meio, né? O que vai acontecer? Todos os serviços online vão receber solicitações de IP, né? Para que você aceite ofertar o IP, né? Você está de acordo de seu IP se tornar público, para a Google direcionar a você os comerciais e AdWords de acordo com sua navegação. Vocês têm noção da briga que eles estão comprando com a Europa? Ou vocês não perceberam isso? Não conseguem entender o tanto que isso vai impactar todo mundo? Essa mudança vai ser agora, dia 3 de agosto. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, isso a partir de 3 de agosto. Então, eles estão falando que o mesmo endereço já usa para identificar dispositivo, já usa para outras aplicações. Só que no momento que você assume que vai poder olhar o seu IP para determinados comerciais, eles caem na mesma situação que a Meta sofreu há algum tempo com a Europa toda. Teve problema com a Alemanha, teve problema com a Irlanda, teve problema com a França, teve problema com a Bélgica, teve problema com Hungria, se não me engano, Hungria e Espanha também, se não me engano, Espanha e Itália também. Então, assim, se eles vão comprar essa briga, e pelo jeito já compraram, que estão dando até data, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eles dizem que esse registro aí vai ser de acordo com um tal de recurso 3, né? Que é identificar dispositivos com base em informações transmitidas automaticamente e que não chega a ser uma quebra de sigilo, coisas que a Google gosta de entrar para brigar. O que vai acontecer, a gente não sabe. Porém, fica aqui lançada a semente da discórdia, porque eu tenho certeza que ninguém vai ficar quieto na Europa e vão começar a reclamar de IP estar indo para lá e para cá, e as pessoas terem seus micros invadidos por propagandas que não interessam a eles. A briga está lançada, cara. Eles estão fazendo, assim, a justificativa é em cima de uma regra desse recurso 3 que é utilizada para comunicações, para outras coisas. Eu não sei se vão entender isso como possibilidade de comércio. Vamos ver como é que eles vão tratar isso daí, e depois a gente volta a falar mais tarde. Mas bacana, né? Vamos ver o que acontece. Agora, outra coisa que todo mundo que tem Mac, né? Tem Mac, fala assim, eu tenho um Mac, meu iOS é protegido. Pois a gente sempre brinca que tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo, né? É só esperar um pouquinho que aparece para todo mundo. Os caras estão fazendo uma campanha pelo mundo todo, colocando todo usuário de macOS em sério risco, porque eles aproveitam algumas falhas que existem nos programas de atualização, e nessa atualização eles estão utilizando a cara, vamos falar assim, a cara do programinha que você vai fazer o seu login lá, para roubar credenciais. Mas até aí é mais um ataque bobo. Então, por que será que está acontecendo? Não, é que aí que vem a parte legal. Os caras estão criando um tipo de ataque que é direcionado só a pessoas que têm contas de criptomoeda, que têm um grande número de transações com criptomoedas. Como descobriram isso? Não está claro, a gente não sabe, né? Dizem
que isso daí foi o Estado norte-coreano que começou, e a pesquisa e a melhoria desse tipo de ataque vem sido preparada desde março de 2020. Desde março de 2020. Então, eles criaram situações que mapearam todos os tipos de, de blockchain existente, entenderam todas as versões e atualizações de software do Mac, e eles estão distribuindo atualizadores, né, que são preparados, né, e preparados da seguinte forma: eles não estragam a máquina, eles não fazem nada com a máquina, eles simplesmente pegam as credenciais dos caras em determinado momento. Então, eles estão tratando isso como se fosse uma super campanha de phishing, né, que é totalmente feita em cima de engenharia social. E na hora H, o cara vai lá, fica lá espertão, ele acha que precisa fazer atualização. Eles devem contar uma história muito bem contada na orelha do pessoal. O pessoal atualiza o macOS ou atualiza o iOS e tem as suas carteiras roubadas. Aí fala assim, pô, mas não tem nada a ver o celular com as credenciais. Cara, a probabilidade, se eles estudaram desde 2020, é aquela coisa, né? O cara põe mesmo usuário e senha em tudo na vida dele. Então, ninguém ia perder tempo para fazer uma armadilha tão elaborada, que tem 6 anos de criação, se não tivesse um fundo de utilidade. Então, assim, o que me chamou a atenção é exatamente isso. Começaram a preparar esse tipo de ataque em 2020, e agora, em 2026, estão colocando em prática, né? E dizem que mais de 30 mil pessoas já foram impactadas. Nem eu imaginava que tinha tanta gente assim usando iOS. Mas é verdade, né? A gente brinca, mas é verdade. Então, se você tem seu Mac, se você tem um iOS, se você tem tablets, né, que usam o macOS, fique esperto, porque tem muita coisa sendo feita com os atualizadores que foram lançados nessas últimas semanas. Isso foi feito, eles começaram o estudo desde 2020, mas os ataques se iniciaram nessas últimas semanas, desde o início de junho de 2026. Ok? Tem um monte de gente investigando isso. O grupo que está cuidando é o tal de Sapphire Slit, né? Sapphire Slit. E como é do Estado norte-coreano, fica tudo muito escondido, ninguém entende direito, a Apple também não vai dar com a língua nos dentes. Então, por enquanto, a gente não tem muito mais informação. Mas eu gostaria de ver isso acontecer. O negócio que os caras estão fazendo desde 2020. Então, vamos ver o que vira. Bom, fora isso, a gente tem a nossa bomba, que está todo mundo de cabelo em pé, com os nossos queridos amigos da Fortinet. Na semana passada, eu já tinha falado para vocês que aconteceu um problema com o sandbox da Fortinet. Pois não existem provas que estão ligadas aos problemas. Mas já tem gente desconfiando que tudo começou com os problemas daquela falha crítica que tinha no Fort Sandbox, né? Que a Fortinet, inclusive, estava lançando algumas correções na semana passada. E agora, nessa semana, um vazamento que foi descoberto, que os caras estão chamando de FortiBleed, expôs coleção de credenciais de VPN Fortinet e do FortiGate para 73.932 URLs de firewall, em organizações do mundo todo. Não é qualquer empresa, não. Tá colocando no balde a Chevron, Samsung, a Foxconn, que cria componentes, inclusive para o Apple, que a gente acabou de falar, para a Dell, um monte de empresa, a TT, Mercedes-Benz, Toyota, Sinopec, State Grid e mais uma porrada de empresa. E não é papo furado, não, que
Vi gente trabalhando em coisas hoje, que eu não vou falar nem qual que é, nem qual que é o país, mas metade do país está com problemas com suas VPNs da Fortinet. Metade de um país. Eu não estou falando nem de empresas, estou falando metade de um país. Está todo mundo desesperado, porque a Fortinet nada, não conseguiu dar uma solução assim direta, simplesmente as pessoas estão falando o quê? O que tem que fazer? Ah, vamos rotacionar imediatamente senha, vamos de VPN, vamos atualizar tudo que pode atualizar, tudo que for administrativo, vamos colocar multifator, pois já deveria ter, né? Mas tudo que for duvidoso, já coloca MFA na frente para ver se melhora, né? Verifica gateway, grupo de acesso, tudo isso. Ou seja, é uma revalidação de todos os acessos. E, na verdade, isso só vai mostrar se o cara está ou não atacado, né? Porque eu não sei o quanto que isso vai resolver. Bom, só para vocês terem uma ideia, os caras fizeram, pra você ter uma ideia, o tamanho do ataque. O ataque foi realizado em 1,16 bilhões, 1,16 bilhões de tentativa, BB mesmo, de tentativa de acesso, de credenciais a 320.777 alvos da FortiGate. E chegou até outras ações, que chegou a 2,1 bilhões, aí é 2,1 bilhões de tentativas em 163.650 sistemas da Microsoft SQL Server. Então aí vocês começam a entender o tamanho da pancada que foi isso. Para piorar, né, o cara que está fazendo essas pesquisas é o Diachenko, se não me engano, deixa eu ver se é ele mesmo. Exatamente, né? O Diachenko, que já apareceu muitas vezes, é o Bob Diachenko, que ele é pesquisador brabo desses negócios de ataques, né? Ele está falando que a maneira como foi feitos os ataques e como foram interceptados os problemas, perceberam que estavam sendo utilizados VPNs SSL, né, com cluster de 45 GPUs. Então, para pensar, 45 GPUs, por isso que tem essa quantidade absurda de 1 bilhão de tentativas de um lado, 2 bilhões do outro lado. Então, assim, o negócio foi feio. Ninguém sabe para onde correr, está todo mundo tentando descobrir onde veio a pancada, o quanto que foi impactado, o que mais fazer, porque depois do problema do sandbox nessas últimas semanas aí, já foram aplicados patches. Então a Fortinet ainda não se manifestou contra esse FortiBleed, só orientou para validar essas coisas que eu falei, MFA, rotacionar senha de VPN, verificar gateway, verificar GPO, tudo relacionado a acesso, autenticação e origens de IPs. Né? Origem de IP não vai resolver muito, né? Porque dá vontade da risada, né? Mas tudo bem. Né? Já foi, já vazou. Agora a gente vai começar a ver os impactos nessas próximas semanas. Não sei se vocês utilizam, se a empresa de vocês utilizam, mas com certeza, se utiliza, já estão todo mundo de cabelo em pé e ficando maluco, porque isso aqui não é simples, não. Vamos ver para onde vai essa briga aí. Bom, eu falei da OnePassword, né? A OnePassword comprou, né, a Apono, é uma empresa israelense que faz controle de acesso, principalmente em cloud, né? É muito bom para essa parte. E pagou uma bala, cara. Especula-se que chegou a 300 milhões. 300 milhões de dólares. Né? Eu não sabia que a OnePassword tem tanta bala assim para gastar 300 bilhões. Né? Desculpa, milhões, a gente falou tanto bilhão que eu estou trocando as coisas. Né? 300 milhões para comprar uma empresa desse jeito. Né?
vamos ver para onde vai esse negócio, né? Algum sentido tem. Por que a One Password está comprando uma empresa totalmente voltada para a governança de acessos, né? Para a demanda de humano, demanda de máquina, agente de IA. Então, aí tem muito planejamento, né? Porque 300 milhões de dólares para simplesmente jogar para o mármore do inferno, né? Não é assim tão fácil, não. Então, isso aqui é um negócio que chama atenção por causa do valor. É muita grana e eu nunca imaginei que a One Password tinha tudo isso na carteira. Mas vamos ver o que eles vão aprontar, porque daí tem coisa. Aí tem coisa. Outra que fez uma mudança que chamou muita atenção nessa semana foi a Tenable. A Tenable mudou a parte de validação do Tenable One. Então, o Tenable One vai começar a monitorar a validação de forma contínua. Validação contínua de controle de segurança para melhorar a priorização de exposições. Cara, assim, pouco que eu mexi com o Tenable One, eu vi assim, essa ferramenta assim, gigante. Para mim tinha um monte de gap. Por que eu digo gap, né? Pode ser que eu esteja muito enganado. Mas os gaps eram assim, você tem que fazer um monte de tagzinha, né? Marcar um monte de situações para você conseguir mapear todo o ambiente. E vocês sabem que quando você coloca uma aplicação num ambiente que está bem bagunçado, vamos dizer assim, não é tão simples você pegar um produto e fazer ele funcionar perfeitamente. Então, eu vi muita coisa que tinha que fazer muito manual, só que eles estão falando que já está em uso, né, o Tenable XAI, né, que é um módulo recorrente de ajuda que tem dentro desse Tenable One, que vai ajudar essa validação contínua de segurança em tudo que ele está cobrindo e averiguando que está mapeado nele. Cara, tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Isso aqui lançaram essa semana e me interessa muito saber, não sei se aqui alguém está mexendo com o Tenable One ou não. Se tiver, depois manda para nós alguma noção se isso realmente está disponível, se é um módulo para pagar a parte, porque a gente não tem essa informação. O legal é que a ideia não é errada, né? Eu coloco um monitoramento contínuo, utilizando uma LLM de IA, para entender como são feitos todos os acessos e todas as movimentações estranhas dentro dessa rede, e como ela toma conta de tudo dentro de um ambiente, deveria facilitar, né, e orientar para potenciais mitigações ou necessidades dessa rede. Gostaria muito de ver isso funcionando. Conversar com o nosso amigo Capela para ver se isso é possível, porque me chamou a atenção isso aqui, né? Queria muito ver isso funcionando. Então, de novo, se alguém está utilizando o Tenable One e tiver isso disponível, essa nova validação contínua de controle de acesso e de segurança para melhorar priorização de exposições e análise de situações extremas, avisem a gente, porque isso me interessa muito. Ok? Então, o bacana é que a gente vê que as pessoas estão melhorando, né? Agora, o quanto que isso realmente vai trazer de coisa boa, a gente ainda não sabe, tem que esperar as coisas acontecerem. Vamos lá. A Microsoft também soltou outra bomba, né? Ela confirmou um problema que no lançamento do Office, depois do lançamento da atualização de junho. O que aconteceu, cara? Teve várias alterações no Office. Muita empresa, inclusive, parou de comprar licença Office e está fazendo as pessoas migrar para situações temporárias, né? Usa lá o Office 365, que está disponível para a internet, né? Que está aberto, o cara tem uma licença básica, então ele pode usar o via web, né? Porque subiu valores, teve um monte de coisa que aconteceu para Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.
E, então, muita empresa optou para a parte web e muitas outras tiveram esses pacotes atualizados. Bom, muito bem. Atualizou, um monte de coisa bacana, voltou a funcionar, né, puseram o negócio para estar ativo, distribuído pelo mundo inteiro. Pois é, os problemas começaram a acontecer. Por que começaram a acontecer? Um monte de gente está com mensagem de erro com aquelas situações que utilizam o OLE para automação e interação com outros produtos, né? Quem é que está sendo impactado com isso? Quem que usa isso demais? Um monte de laboratório, cara, hospitais, né? A máquina faz uma imagem, manda direto para um módulo OLE, né, que funciona dentro do ambiente interno lá do hospital. Então sai a imagem, o cara anexa a imagem com um laudo, né, coloca lá receita junto com informações que ele fez ali de exame na hora. Isso parou tudo de funcionar, cara. Então, assim, não estão conseguindo entender o que acontece. E o aplicativo, né, as coisas do Office, ele não abre, não dá mensagem de erro, não acontece nada. Quem foi impactado? Um monte de terceiros que trabalham com isso. O CCH Engagement, o Zotero, Work Paper Manager, um monte de software odontológico, Dentrix, né, o SoftDent, né, e aplicativos desse tipo. O que é dose aí, né, cara? Você para pensar. Uma coisa tão simples que você usa o tempo todo, mandando informação de um lado para o outro, dentro de um laboratório, dentro do hospital. O povo acostuma, cara. E aí? E aí você não tem imagem. Aí a gente sabe que cada dia que passa o povo está ficando mais burro, está ficando mais tapado. E aí você tira dele essa integração que tem dos produtos do Office com outros softwares e para de funcionar, porque a parte do olho não está ok. Ninguém sabe como vai ser resolvido. Ainda está sem solução. A Microsoft está buscando uma saída para isso. Mas o que chama a atenção da gente é uma coisa que a gente vem falando nesse último mês. O que está acontecendo com a Microsoft? Para ter tanta coisa sendo lançada e tantos problemas aparecendo depois, assim, uma semana depois que foi lançado um patch, uma semana depois que teve uma atualização, uma semana depois que saiu um novo produto. Cara, ninguém mais testa. Ninguém mais sabe o que está fazendo. Será que não tem mais ambiente de teste? O mundo virou o sandbox. Então não é a produção, os caras põem no sandbox. O sandbox é nós. A gente paga, né, e é impactado porque as coisas não funcionam direito. Então será que é isso que estão pensando? Para baixar valor de desenvolvimento, baixar valor de teste? Não dá para dizer, né? A gente não sabe o que acontece. Mas que chama a nossa atenção e isso impacta um monte de gente, sim, impacta. Se parar para pensar o que aconteceu, por exemplo, no mês passado, que teve o Patch Tuesday, depois na outra semana teve outra correção, depois mais outra, depois mais outra. Esse mês aqui já bateu o recorde, né, o Patch Tuesday, com mais de 200 atualizações em um mês. E agora a gente ainda está vendo coisas acontecerem e problemas pipocando para todo lado. Para onde nós vamos? Não sei. Porque a coisa está feia, tá. E vai ficar pior. Né? Vai ficar pior. Bom, também, semana passada, eu falei do problema do PeopleSoft. Vocês lembram que eu falei do PeopleSoft? Quem não acompanhou, o PeopleSoft é uma aplicação utilizada principalmente por empresas, assim, a área de recursos humanos da empresa. Ele controla folha de pagamento, desenvolvimento dos planos de carreira, desenvolvimento dos funcionários, férias, que mais? A parte médica da pessoa, acompanhamento, exames periódicos. O PeopleSoft é uma aplicação gigantesca, super sólida, distribuída para o mundo inteiro. Empresas grandes utilizam o PeopleSoft. E ocorreu um problema recente que as pessoas conseguiam roubar listas de acesso e depois conseguir entrar na aplicação e fazer movimentação lateral e até ter acessos de administrador dentro dos ambientes do PeopleSoft. Pois é,
Isso aconteceu na semana passada. Só que agora a CISA, nos Estados Unidos, lançou, ou seja, ela já catou esse problema, que era a vulnerabilidade 2026-35273, e ela gerou um KEV para ela também, ou seja, ela adicionou essa vulnerabilidade crítica da Oracle PeopleSoft para dentro do seu banco de dados. Esse problema que afeta o PeopleSoft, então, passou a ser tratado pela CISA. Isso quer dizer que, no território americano, quem tem problema com esse material, os caras têm prazo para resolver. Tá? É 72 horas para dar um mapeamento do que vai fazer, meu amigo. Se o cara não faz isso, ele começa a ter multa. E pior, a empresa também é impactada. A Oracle vai ser pressionada a dar uma solução e uma resolução sobre esse problema. De novo, essa falha permite que os invasores remotos executem funções críticas sem credenciais válidas. Essa vulnerabilidade já foi explorada em campanhas de câncer. Eles aumentaram, redobraram os alertas e as preocupações com as organizações governamentais e de grandes empresas que dependem do PeopleSoft. Embora métodos técnicos detalhados de exploração ainda sejam limitados, a natureza da falha sugere que os invasores possam acessar remotamente funcionalidades administrativas expostas na internet e, portanto, eles devem oferecer uma solução o mais breve possível. Então a coisa ficou feia para o lado da Oracle. E, de novo, a Oracle não falou nada. Só que tem um detalhe, né, que ninguém está mencionando, eu não vi ninguém falar sobre isso em lugar nenhum. A Oracle, essa semana, soltou um pacote de atualizações que tem mais, ela sempre faz assim de lote, né? Tem mais de 250 patches e correções internas em todos os seus produtos. Tem no PeopleSoft? Tem também. Resolve esse problema? Não se sabe. Então, assim, agora a gente está assim, a CISA pressionando de um lado, a Oracle nem respondeu, lançou um pacote de atualizações, tem mais de 250 correções, ninguém sabe se isso resolveu o problema ou não. O que a gente tem que fazer? Qual que é o mantra do programa? Atualize, atualize, atualize. Então, se alguém daqui ou conhece ou trabalha diretamente com o Oracle, faça o que deve ser feito. Busque informações sobre essas atualizações, aplique seus ambientes e seja o que Deus quiser. Vamos torcer para que isso corrija os problemas desse PeopleSoft. Isso vai dar pano para manga, porque se a CISA colocou dentro do KEV, ela vai estar acompanhando e a Oracle vai ter que se pronunciar mais cedo ou mais tarde. Tá? Então vamos ficar de olho, continuamos alertas para o nosso povo querido do RH, para que eles sejam bem protegidos e possam fazer suas campanhas de figurinha da Copa, traga seu pet para a empresa, é o Pet Day, né? Vamos fazer o bingo da alegria da festa junina, e assim eles continuam trabalhando sem problema nenhum. Beleza? Bom, uma que há muito tempo não ouvia falar nada, e eu nem sabia. Sério mesmo, cara? Você foi fazer isso, bagunçou tudo, cara. É bem essa cara mesmo. Desistiu, voltou tudo para trás, então, Dalton. Meu Deus do céu. Bom, agora vamos falar de uma que eu nem sabia que ainda existia, gente. Essa foi, assim, surreal. Kodak. Para vocês terem uma ideia, a Kodak de foto, da xereta, tudo. Eu nem sabia que a Kodak ainda existia, juro para vocês, cara. Deve ter um monte de coisa da Kodak ainda, porque ela tem, trabalha com lentes, né? Trabalha com lentes, inclusive, industriais. Mas engraçado assim, né? Ela confirmou um vazamento de dados
porque a Shiny Hunters, né, nossa Shiny Hunter apareceu de novo, apareceu na Dark Web vendendo registro de clientes da Kodak. Agora, estava pensando aqui, né, cara? Eles teve um vazamento de 2,2 milhões de registros de clientes da Kodak. Aí eu comecei a pensar, cara, faz tanto tempo que eu não vejo nada de Kodak, cara. Então um monte desses 2,2 milhões já devem ter até morrido, né? Não, os caras não têm mais acesso a nada. Porque, caramba, quem daqui está utilizando Kodak ainda, gente? Eu falei assim, eu posso ser muito ignorante nessa parte de não saber o tamanho que a Kodak tem, mas vamos pensar que ela tem dados desde o dia que o cara criou e preencheu lá o documentinho que você mandava para ter o seguro da sua câmera, né, punha no correio, e a sua xereta estava protegida e com extensão de, como é que fala, de quando a gente compra, de garantia. Pois é o que aconteceu. O grupo Shiny Hunters colocou detalhes do vazamento na Dark Web, mostrou assim, vestígios alegando que surrupiou 2,2 milhões de dados, e a gigante da tecnologia Kodak, né, totalmente especialista em imagem, falou assim, nós acessamos brevemente uma quantidade limitada de dados, a empresa não vê de forma independente, né, nem aceita essa extorsão do jeito que está sendo feito, essas alegações estão próximas a uma ameaça, não trabalhamos com isso, blá, 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 blá. E desde 15 de junho, que acho que foi segunda-feira, né, desde 15 de junho, né, que eles começaram essa conversa entre Shiny Hunters e Kodak, né, que as coisas estão sem ser resolvidas. Por quê? A Kodak soltou aquela frase bonita que a investigação continua, está tudo em andamento, comprometeu a fornecer atualizações adicionais sobre qualquer situação que envolva seus clientes e tal, e ficou por isso mesmo, né? Então, não dá para a gente saber o tamanho desse buraco. Mas eu vou falar para vocês de novo. 2,2 milhões de registros da Kodak. Eu estou pensando em todo mundo que mandou pelo correio o cartãozinho da xereta. Porque pode me chamar de ignorante, pode chamar quem quiser, cara. Eu duvido que isso aqui tem tanta gente atualizada de Kodak. Acho que nem vocês sabem qual Kodak tem tanto registro assim. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com a Kodak, porque isso me chamou muita atenção. Rockwell, vamos falar um pouco de CS, né? Olha que coisa interessante. A Rockwell, que é Automation, né, que faz PLC, PLA, né, KF, comunicação de OT, né, de ambientes fabris e de grandes redes, ela lançou um pacote de correções dos seus controladores e de seus softwares. Por que eu falo de seus controladores no plural e de seu software também, pensando no plural? Apesar da palavra não ter plural, estou pensando no software com plural. Eles têm vários tipos de software, várias versões diferentes. E eles lançaram um pacote de atualizações para todos os seus produtos. Isso é muito legal. Por que eu estou falando que é muito legal? A Rockwell, ela sempre foi preocupada, junto com a Siemens, são duas que se preocupam muito em manter o seu parque de produtos atualizado, né? Eles estão sempre lançando atualizações voltadas para mitigar e acabar com possíveis vulnerabilidades que ofertem opções de DOS. Né? Por quê? Quando a gente fala de redes fabris, redes grandes, ICS, escala, esse tipo de coisa, né? A gente sabe que o cara pode acabar com o saneamento básico de uma cidade, né? Acabar com a distribuição de petróleo de um país, né? Parar um hospital inteiro. Então, são coisas de infraestrutura crítica,
E é legal que a Rockwell, e eu ponho nesse pacote também a Siemens, as outras também se preocupam, mas pela qualidade e apoio e suporte que esses dois dão a seus clientes, e no caso aqui a Rockwell, né, lançar esse e colocar para assim, informar o público que isso está sendo feito, eu achei muito legal, mas muito legal mesmo. Todos os produtos que é o Factory Talk, né, do Historian Edition que eles têm, foi atualizado, o Pavilion X foi atualizado, né, o Compact Guard Logics foi atualizado, o Guard Logic foi atualizado, que são os principais produtos que a Rockwell tem no mercado. Então, assim, muita gente fala assim, pô, mas toda hora tem problema nesses negócios de infraestrutura crítica. Eu, Amado, fazemos questão de falar o tempo todo que as pessoas têm que dar mais atenção para a infraestrutura crítica. Pois é, as empresas que criam os produtos, elas estão preocupadas. O que falta é agora os órgãos governamentais, as empresas de grande porte que trabalham com essas redes, fazerem a parte delas. Elas têm que se preocupar, elas têm que entender que isso é importante, que essas alterações são importantes. Você busca, não é barato, né? Mas vai atrás dessas pessoas que dão suporte e coloquem eles para trabalhar, para fazer atualizações dos seus parques, né? Toda hora que a Rockwell aparece como notícia, não é que ela foi atacada, ela mostra que está preocupada e criando novas camadas de proteção para suas portas de comunicação, para seus produtos, evitando DDoS, DOS. Então, é muito legal a gente ver esse tipo de postura como empresa, né? Inclusive, eles estão mudando alguns adaptadores que utilizam seus produtos, tanto de internet, de porta dupla da FlexIO. Ou seja, isso daí, eles estão indo além do produto deles, eles estão preocupados com a porta de comunicação. Então, se você usa um padrão comum do mercado, que ele tem algumas limitações, eles estão criando uma camada de segurança com o produto deles, que você usa o seu adaptador de rede e ainda coloca um produto deles para fazer controles extras. Então, é sensacional isso, cara, né? Então, se vocês conhecem pessoas que trabalham com a Rockwell, se vocês conhecem produtos da Rockwell, eu aconselho que as pessoas os atualizem. De novo, a Siemens faz isso direto também. E muita gente não faz nada para melhorar, cara. Não dá para a gente ficar com produtos depreciados cuidando de uma hidrelétrica. Não dá para ficar produtos depreciados cuidando da distribuição de energia da sua cidade. Você não pode ficar sem saneamento básico porque você está com os motores velhos lá, sem controle, porque ninguém está atualizando os controles de automação que existem. Então, as pessoas têm que começar a ter mais cuidado com isso e aproveitar e se informar dessas atualizações e distribuir, né, o que tem que ser feito. Tem que distribuir os patches, tem que distribuir os produtos novos. É caro. Cara, tudo é caro. Vai ficar muito mais caro se estourar uma usina de água e vai água para todo lado e inunda metade de uma cidade. Garanto que vai ser muito mais caro. Muito mais caro. Então, isso aqui eu achei muito legal, por isso que eu trouxe essa informação para vocês da Rockwell, que me chamou muita atenção. Bom, e essa aqui eu deixei para o fim, porque isso aqui é muito louco. Você lembra que eu falei? A gente já vem falando aqui de há algumas semanas. A gente falou da Cloud, né? Que o Cloud Mythos vai ser um impacto histórico, que todo mundo vai ver o Cloud Mythos poder usar, utilizar, gerar um monte de situações para se autodefender, né, para ver como funciona. Aí eu falei do lançamento da Fable 5, né, da Anthropic. Então, assim, a gente tem o Cloud Mythos, a gente tem a Anthropic fazendo também o Fable 5. Ela soltou alguns módulos para todos os produtos do Mythos, para que você pudesse ter acesso, não só ficar na mão de governo. Eu até falei para vocês, estão usando a gente de cobaia novamente? Pode ser que sim,
Pode ser que não, né? Mas, na minha opinião, a gente é cobaia de tudo que esses caras põem no mercado, principalmente no que diz respeito à IA, né? Mas o que aconteceu? Quando o governo americano, para ser mais claro, o Departamento de Indústria e Segurança, que é o, como é que chama? Business Bureau, deixa eu ver se eu tenho guardado aqui. Eu não guardei, mas é isso, é o Departamento de Indústria e Segurança, é BIS, mas eu não lembro o que quer dizer cada uma, né? Viu que a Anthropic estava lançando o Cloud Mythos 5 e o Fable 5 para todo mundo, eles na hora, lançaram uma ordem, tá, do secretário de Comércio, no caso, o Howard Lutnick, no dia seguinte do lançamento, ele invocou uma lei, né, o artigo 4817 da lei, né, dos Estados Unidos, que cuida de comércio de produtos, e disse o seguinte: as licenças do Cloud Mythos, do Fable 5 e de todos os produtos da Anthropic, todos, não podem mais simplesmente serem distribuídos com EULA, né, que é aquela licença básica que fica quando você coloca um novo plugin dentro da minha aplicação, aparece leia a licença, aí você lê a licença, dá o aceitar e vai para frente. Não pode mais. Então agora todos os módulos e produtos que a Anthropic tem que ser licenciáveis separadamente, tá? E vão ter controles separados por ele, principalmente o Cloud Mythos 5 e o Fable 5, que foram as duas últimas que eles lançaram algumas semanas atrás. E aí, né, o que vocês têm para me dizer com isso? Então, olha o que está cobrindo. Eles estão cobrando. Eles não podem enviar ou levar o modelo para fora dos Estados Unidos de qualquer maneira. Enviar ou levar o modelo de um país estrangeiro para outro. Ou seja, depois que vendeu, se vai para outro lugar, também tem problema. Retransferir o modelo dentro de um mesmo país estrangeiro, mudar de nome e passar para outra pessoa trabalhar a sua marca, né? E liberar o modelo para uma pessoa estrangeira dentro dos Estados Unidos, mesmo em território nacional, né? Incluindo funcionários da própria Anthropic que não sejam cidadãos americanos. Ou seja, os caras cortaram a asa dos caras. Comprou o seu. Precisa ver se eles vão mudar a regra, só isso. Porque eles vão ter que mudar. Agora, se você vai ter que pagar mais por isso, não sei dizer. O que acontece aqui? Eles cercaram a empresa para ter responsabilidade. Quando eles apresentaram isso para o Departamento de Defesa americano, que fizeram aquela reunião do Cloud Mythos, que o cara falou, eu esqueci até o nome do CEO lá, qual é o nome do cara mesmo? Eu marquei aqui, onde que eu marquei? Esqueci o nome do cara. Howard Lutnick. Isso, Howard Lutnick. Acho que é isso que ele está envolvendo junto com o secretário, é um dos dois aí. E aí o que aconteceu? Desde que os caras apresentaram isso, o governo dos Estados Unidos ficou preocupado. Aí eles disseram que iam soltar módulos menores para que toda a população assim, entre aspas, né? A população que tem o produto deles, né, poderia estar utilizando, e eu já falei para vocês que esse tipo de utilização, com certeza, é para melhorar o produto, né? Não tem dúvida. E eles estavam de acordo, só que quando soltaram o Fable 5 e o Cloud Mythos 5, que tem alguma coisa que não está clara, porque eles também não falaram, que fala que pode colocar a soberania americana em fragilidade. Porque houve desvios para o uso final da inteligência militar, ou o usuário final é de inteligência militar. Então, o que quer dizer? Como eles estão utilizando nesse nível, eles não querem que o produto seja exportado, comercializado, sem nenhum controle,
né, para que eles tenham o rastreamento de tudo que está sendo feito e saibam se outras pessoas podem usar o produto contra eles. A certeza é essa. Então, taxaram tudo, fizeram eles mudar as regras e os produtos vão ter que ser vendidos separadamente, com licenças separadas e supervisionadas pela Câmara do Comércio americana. É isso que aconteceu. Então, se aqui, quem é que está usando... Eu sei que o Rodrigo funciona, usa, mas ele não está aqui hoje, né, o Filemon. Se alguém mais estiver utilizando, se você comprou mesmo, se não for palhaçada, depois você olha se você é impactado ou não, se aparece alguma outra regra ou se querem cobrar mais alguma outra coisa. Porque esse impacto aqui é mais para antrópico do que para os usuários, né? O usuário é que não vai ter na mão fácil para utilizar, só isso. A verdade é essa. Vou levar para Chique Chique Bahia. O que você vai fazer na Bahia, cara? Tomar água de coco? Bahia é bom, depende de onde você vai na Bahia. Né? Tem lugar que você vai na Bahia, você não vai querer voltar nunca mais. Né? Tem lugar que é ótimo. Como todo estado é assim, né? Tem lugar que é bom, tem lugar que é ruim. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Iá no acarajé, né, cara? Mas é isso, gente. Então, o que aconteceu? Foi muito rápido, foi uma ação muito rápida do governo americano. Mal lançaram os modelos, imediatamente a empresa teve que cancelar o acesso global a esses dois produtos, ao Fable 5 e o Mythos 5, no Cloud Mythos 5. E estão na briga agora. Por que estão na briga? Porque é cabo de ferro, né? Cabo de ferro. Nem vai puxar braço de ferro, diria, né? Vai puxar para um lado, vai puxar para o outro, até chegarem num acordo, porque o cara não vai poder vender para qualquer um. Do jeito que os Estados Unidos colocou essas regras aqui, está quase o mesmo tratamento que faz os mísseis que o Brasil compra. O Brasil pode comprar produtos americanos de aviação, mas vem sem um monte de coisa, né? Não vem com Sidewind, né? Não vem com outras armas para o Brasil. Você pode comprar, mas esses produtos a gente não vende. É o mesmo tipo de coisa. Né? Você classifica ela como produto de controles de inteligência militar e você não consegue vender esse produto para qualquer lugar no mundo. Qual o impacto? O impacto é gigante no bolso de quem fez e para as pessoas que vão ter que passar a tomar conta também. Que é mais um na lista do quem pode ou não pode usar, se pode ou não pode usar. Né? Então impacta, sim, todo mundo. É bom? É ruim? Não sabemos. O que eu acho de ruim é que, de novo, tudo que está aparecendo de IA tem que se tomar muito cuidado, porque nas próprias EULAs, né, que são essas licenças básicas que os produtos carregam, eles informam que sim, estão utilizando sua informação para outros fins. Né? Então, como você garante a segurança da sua empresa? Como você garante informações pessoais? Você não vai garantir. Então, isso é um cuidado que você tem que ter. Agora, não é para usar o IA? Não, de forma alguma. Eu acho que tem que usar, tem que melhorar cada vez mais. A gente tem que ter oportunidade de fazer mais coisas, inclusive com IA, só que não sem não digo controle governamental, mas as empresas têm que impedir o Shadow IA, as empresas têm que cuidar da sua privacidade, né, da sua propriedade intelectual, e eu estou vendo muita coisa sendo jogada para o vento. Né? O que tem de problema de GitHub acontecendo para lá e para cá, a torta direita, não é mole. Né? E detalhes, depois que a gente falou na semana passada acho que é Philanthropic, não lembro qual que era, ou de outras plataformas que está tendo problema de path traversal. Então imagina, eu estou numa plataforma de cloud, de IA, e outras pessoas conseguem acessar meu diretório. Mas isso é só em uma. Quem garante? Você já olhou para saber? Então, assim, esse é o cuidado que acho que a gente deve ter, mas não é para parar de usar, pelo contrário, é para a gente ficar esperto, ligado e tentar melhorar cada vez mais. Tá bom? Bom, é isso, gente. É o que eu trouxe para a semana.
É, Shadow IA, cara, Shadow IT tá. Shadow IT pra caramba, porque o que acontece? As pessoas. Não é Shadow só do IA, né? Então o que eu faço? Eu pego uma ferramenta IA para trabalhar interno dentro da minha empresa. Ok, estou querendo inovação. Bacana. Vou querer melhorar processo. Bacana. Eu vou querer agilizar situações que são impactadas por falta de pessoal. Bacana. Só que aí vem o quê? Né? Você colocou a parte de IA, talvez esteja sem controle, que você não entende para onde vai suas informações confidenciais da empresa. E aí vem a segunda parte. Para mim fazer a parte de desenvolvimento, eu vou ter que estar usando o quê? O Microsoft VS Code. Eu vou ter que estar usando Python. Vou ter que estar usando bibliotecas que são distribuídas pela internet, que eu não sei de onde vem. Então, eu estou, de uma vez só, fazendo dois problemas. Eu estou criando Shadow IA e estou também criando Shadow IT. Né? Então, é isso que as pessoas não percebem. E aí, quando perde o controle, meu amigo, como é que você vai controlar versionamento de produto se você não faz controle na base? Como é que você vai controlar distribuição de executáveis para lá e para cá, né? Porque você tem seus controles, você tem seus antivírus, vai começar a apitar tudo, vai começar a travar tudo, como é que fica? Quem é que vai ficar fazendo regra de whitelist para tudo isso? Quem é que vai mudar isso? E quem é que garante que o produto que eu faço agora eu não vou recompilar de novo porque entrou uma nova tabelinha da área? Então, um monte de coisa que as pessoas não estão pensando. Aí tem gente autorizando o uso disso também sem pensar. Então, falta o quê? Falta, de novo, profissionais capacitados para entender, ter a visão holística, entender o todo, para depois começar a liberar aos poucos. Né? A gente tem que partir do mínimo privilégio, as pessoas estão esquecendo disso. Né? O Zero Trust. Porra, o Zero Trust é de agora, o mínimo privilégio vem dos anos 50. Esse que é o problema. O pessoal da Trend falou que pega teste humano, está utilizando o chat GPT no navegador. Sim, até pega. Você mapeia as bases da IA, você consegue pegar. Agora a questão não é identificar, Dalton. Identificar, os caras identificam. O problema é ter culhão para bloquear. Entendeu? Se eu faço uma campanha para que as pessoas desenvolvam seus produtos, como é que eu vou bloquear a IA deles? Se eu faço uma campanha para as pessoas contratar um monte de estagiário que está desenvolvendo um monte de merda sem o mínimo critério, como é que eu vou barrar essa distribuição de novos executáveis? Então, assim, o produto que o produto aponta, tenho certeza que a Trend faz isso. E não é só a Trend. A CrowdStrike faz, a Palo Alto faz, né? A Kaspersky faz, o Defender da Microsoft também faz, o Sentinel vai pegar também. Tem produtos da própria AWS embarcados que trabalham com isso sem problema nenhum. Todos eles vão apontar. O problema é quem é que tem culhão para segurar a boiada. Porque depois que passa boi, passa boiada. Não tem mata-burro que aguente. Aí a coisa vai ficar pesada. É esse que é o ponto. Para pensar. Os caras fizeram um produto para segurança. Fable 5 e o Mythos 5. A Anthropic está lá. Fiz reuniãozinha com os americanos e tudo mais. E aí o próprio Câmara do Comércio bloqueia a distribuição mundial. Por que vocês acham que estão bloqueando? Porque está tudo certo ou porque tem coisa que pode estar vazando para lá e para cá? Para pensar. Fica mesmo, certeza que fica. Beleza, gente? É isso daí. Obrigado. Mais um super programa para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Semana que vem outra história. Estamos de volta e falamos mais tarde. Programa Ed Zone.